Olá, gente, bem-vindo ao podcast Próximo Papo. Hoje eu tenho a honra de receber aqui, nesse bate-papo gostoso, puxem as suas cadeiras, ouçam no metrô, lavando louça, no carro, no trânsito, no busão, essa conversa muito gostosa com a Letícia Irata. É uma jovem empreendedora que tem se destacado muito no mercado pet, gente. Olha que interessante, o mercado aí que está cada vez mais promissor. A Letícia começou a sua história profissional aos 16 anos. Então, dentro desse período, quando eu conheci a Letícia, que tinha 16 anos, né, ela vem moldando a carreira dela. E eu sempre falo para ela: você me inspira. Você sabia que você é uma pessoa que inspira muita gente? Apesar de hoje ter 21 anos de idade, a Letícia é apaixonada por animais. Ela criou um negócio especializado em bolos para cachorro. E, gente, vou contar uma coisa para vocês. Quando eu vi os bolos da Letícia, eu tinha vontade de comer os bolos, porque eles são lindos. Você olha assim, parece que não é para cachorro, né? E ela criou esse negócio especializado e ela vem ganhando cada vez mais destaque nesse espaço que é o mercado pet, né? Além disso, a Letícia ela compartilha uma rotina e uma experiência em sua página da Vida de Japinhas, que eu recomendo que vocês sigam, que é ainda mais para quem gosta de pet, vai amar a rotina dela, que agora ela está com 3, né? Ontem quem chegou na vida dela foi a Hope. E ela vai falar um pouquinho dos bichinhos dela também pra gente, vai dividir aí. E, bem, além disso, a Letícia, ela mora sozinha, uma escolha que reflete uma autonomia, uma capacidade de gerir uma vida, né? Principalmente na idade que ela está, que ela é jovem, né? E a gente vai entender com ela como que é essa vida de empreendedora, estudante de veterinária, mãe de pets, e como ela equilibra tudo isso. E ainda mais morando sozinha, né? Eu acompanho a rotina dela lá no Instagram, às vezes eu fico até cansada. Fico cansada, porque a pessoa realmente, olha, gente, é um pique, viu? É um pique, enfim. Então, hoje, o tema do nosso podcast hoje é empreender na juventude que é carreira e autonomia, que as duas coisas estão andando juntos aí na vida da Letícia. Então, Letícia, bem-vinda, é um prazer te ter aqui nesse espaço do Próximo Papo, para você dividir com a gente um pouquinho da sua jornada, que já é uma jornada linda, apesar de você só ter 21 anos de idade. E me diga uma coisa, quem é você na fila do pão? Ai, obrigada por todo o carinho de sempre. A gente se conheceu já faz um bom tempão, né? E nossa, a vida ela vai mudando muito, né? Então, tipo, a gente se conheceu, eu acho que eu trabalhava com a minha mãe, então a gente, nossa, eu fui descobrindo várias coisas, fui mudando várias coisas. Então, hoje, além de todas essas coisas, né, que você já deu uma bela de uma intro, eu ainda conto com um trabalho assim de fotografia na parte desse do mercado pet, né? Então, muitos vídeos também que passam em patrocinado de marcas assim, né? Eu acabo fazendo para elas, para ter um conteúdo aí que reverta em vendas. E daí a gente vai se achando, né? Eu acho que é uma idade aí que a gente vai se descobrindo muito, assim como todas, né? A gente vai descobrindo e conhecendo e aprendendo. E então de lá pra cá, desde os 16 que eu comecei a trabalhar, eu já mudei assim de muitas funções e profissões, mas em maioria assim no ramo pet mesmo. Que bacana. E é interessante, você também é adestradora, né? Sim.
Adestrador, eu vejo lá os seus gato, cachorro, adestra tudo, gente. Podia adestrar umas pessoas, inclusive, que eu tô precisando. E a gente se conheceu no salão da sua mãe, Uhum. na minha unha. Eu lembro Sim, muito bem disso. Acho que você estava na escola ainda, né? Você estava saindo da sua. eu tava, acho que com 15. Isso. E daí eu tava num segundo ano do ensino médio, mais ou menos. E eu pisquei, você estava vendendo bolo, eu pisquei, você estava sozinha. Aí eu pisquei de novo, você entrou na veterinária. Aí eu pisquei de novo, você tinha um cachorro. Depois eu pisquei, você tinha um gato. Depois eu pisquei de novo, você tinha agora o outro cachorro. E ele de novo, você já estava na fotografia, que inclusive são lindas. E você tem um conteúdo que inclusive é você que faz, né? É você que. Sim. Enfim, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que fez você começar a trabalhar com 16 anos e o que motivou você a iniciar essa carreira, né, esse empreender tão nova? Conta um pouquinho pra gente. Então, eu acho que eu nunca tive uma história assim tão, nossa, linda e bela, assim, nunca foi uma história, tipo, muito inspiradora. Na verdade, eu gosto de falar que eu nasci em uma família bem, assim, privilegiada, sempre tive carinho, assim, sempre tive de tudo, né? Na verdade, assim, depois de que eu comecei a crescer e tudo mais, e que eu comecei a ir pra terapia e tal, a gente vê que é um pensamento meio errôneo, mas eu sempre falei que eu tive, assim, de tudo. Nunca passei realmente necessidade, assim, financeira, que normalmente as pessoas passam para começar a trabalhar cedo. Na verdade, eu acho que foi mais uma questão de independência. Então, em casa eram hoje em dia são 6 crianças na mesma família. Então a gente morava num apartamento aí de 85 metros quadrados, com 7 pessoas na época, né? A pequena veio depois, acabou que os mais velhos já tinham saído. Então, assim, era um apartamento bem pequeno para uma família muito grande, eh, com muitas pessoas, que acabava sendo um pouco estressante, cada um do seu jeitinho. Na verdade, a família é bem diferente um do outro, é bem curioso isso. E daí eu, desde pequena, desde os 12 anos de idade, mais ou menos, eu falava que eu queria sair de casa. Então, eu queria sair de casa muito nova. Desde o início eu queria sair de casa. E daí, quando eu tive o meu primeiro cachorrinho, mais ou menos, eu queria comprar coisas pra ele. E o meu pai, ele não me dava dinheiro pra isso. E fora isso, também era uma época que eu estava namorando e tudo mais. E acabou que eu queria um dinheiro pra mim, né? Um dinheiro que eu pudesse usar, assim, com o que eu queria, né? E eu não queria ter que, tipo, não, ele não me dava também o dinheiro, mas eu não queria também ser bancada assim dessa forma, sabe? De tudo que eu quero ali, sabe? Você queria conquistar o seu próprio dinheiro. Exato. Até pela questão dos irmãos e tudo mais. E daí eu acabei buscando alguma forma, né, de ganhar dinheiro. Então, primeiro eu tentei uma. Eu sempre fui uma criança muito criativa, muito curiosa também. Então, eu sempre trabalhei muito com coisas de manuais. É, Então, primeiro eu comecei na parte da costura. Comecei a fazer umas bandanas, uns lacinhos e algumas coisinhas assim pra pet. Daí eu também tentei, tipo, pet sitter, né? Cuidar de cachorro e tudo mais. É, E no mesmo tempo eu busquei ajuda da minha mãe também. Eu queria algo para buscar, para distrair minha cabeça, ganhar um dinheiro, e ela estava ali e ela acabou, né, me ajudando ali. E daí eu passei uns meses, acho, ali, ajudando ela no salão. E era bom porque era um tempo que eu ficava ali com ela também, porque os meus pais sempre trabalhavam bastante, então.
não ficavam muito em casa. E Era daí uma eu maneira de acho que você eu ficar comecei próxima. assim. Era uma maneira de você ficar próxima, né? Mais próxima. É, sim. E me conta uma coisa, a sua família te inspirou? Você tem alguém ali de família que é uma referência para você, dessa questão de você ter ido para o empreendedorismo e de querer ter essa independência? Assim, meu pai e minha mãe trabalham de forma autônoma, mas eu acho que assim, exatamente da minha família, eu não cheguei a seguir um caminho próximo de ninguém, assim. É. Não? Teve alguma referência? Sem ser eles? Alguém que você se inspirou, algo que você viu, ou simplesmente foi uma coisa mais dessa questão criativa sua e que foi vindo, e aí você foi testando, porque eu percebo que você testa bastante as coisas antes de colocar para rodar. Me conta. Então, eu não tive referência em si. Eu fui realmente pro lado do eu queria criar a minha independência, eu queria ganhar um dinheiro. Então, eu estava meio que testando o que fosse funcionar. Acabou que eu ganhava, né, tal dinheiro com a parte da minha mãe. Na época também, meu namorado da época, né, da adolescência, ele quis começar uma loja de camisetas. Na verdade, ele viu a oportunidade ali de ganhar um dinheiro com camisetas, sabe, camisetas de estampadas? Sim. Camisetas estampadas, só que aquelas mais, tipo, estampada de Adidas, tudo isso, sabe? Essa parte mais, tipo, não sei como descrever, é mais um varejo ali pela parte do Brás, Uhum. da Luz e afins. E na época eu já tinha muito essa questão criativa. Então eu organizei todo o Instagram dele, eu organizei todas as partes, assim. Na verdade, eu organizei a loja inteira, basicamente. Ele quis e eu fui junto ali. Era muito engraçado, porque até os fornecedores, quem achou fui eu. E daí, tipo, tinha um que a gente ia buscar lá na Luz. E meu, a sacola que ele entregava tava escrito assim, namorado da Lei Hirata. Porque ele não salvou o contato do meu ex, né? Ah, Ele salvou o meu contato. E daí, tipo, ficou assim. como se você fosse a dona do negócio e ele fosse o coadjuvante. Muito interessante. Eu nem sei o que que passou na cabeça do cara. Eu sei É, que. estava mais à frente, porque é você que organizava, então entendeu que você é que tocava o negócio, é você que organizava o negócio, tocava o negócio, né? Acredito que sim, Sim. não sei mesmo. Na época eu mudei de colégio e daí eu acabei me afastando um pouco dele, né? E daí ele começou a tomar um pouco de conta das coisas, mas não foi muito pra frente. E me conta uma coisa, os bolos. Como que surgiu a ideia dos bolos? Então, os bolos, eu lembro assim exato da noite, porque Hum, meu assim, o meu primeiro cachorro que era meu mesmo, que eu comecei a cuidar, que eu fazia, assim, de tudo, trabalhei pra pagar as coisinhas dele, comprava eu ia na 25 assim, sozinha, e comprava as coisinhas lá baratinhas, porque era o que eu tinha dinheiro na época, né, assim, eu ia com R$ 200 na mão e, meu, fazia festa e era isso. E daí ele tinha sido atacado. A gente foi para Minas, para Capitólio, e daí ele foi atacado. A gente foi um desespero bem grande, né? A gente foi no veterinário e tal, fizeram a cirurgia e daí nessa mesma noite, eu tava deitada lá com ele, né? E apareceu assim no meu Instagram um bolo pet
E eu falei, nossa, que legal, né? Eu queria comprar, né, um. Só que, coincidentemente, eu peguei, assim, a confeiteira que até hoje é uma das mais caras no Pet. E o bolo era, assim, absurdos. Era muito caro. E, pô, não dava pra mim. É, Daí foi nessa que eu fui mais a fundo naquela mesma noite e eu fui procurar na internet, né, umas receitas, procurar o que que eles podiam, o que que não podiam comer, buscar todas essas coisas. Daí eu achei alguns Instagrams bem soltos, a época era muito novo, né? E pesquisei, eu juntei vários prints, em inglês, em português, juntei várias receitas, sites, juntei tudo, assim, e fui jogando ali numa pasta. E daí depois quando a gente voltou para casa e tal, que ele tava se recuperando, a gente tirou os pontos, foi o primeiro bolo que eu fiz. No dia que a gente tirou os pontos, eu quis comemorar, eu fiz um bolinho lá. Daí foi o primeiro que eu fiz. E basicamente foi assim, foi de uma necessidade minha que eu acabei fazendo o bolo e eu vi uma oportunidade ali de fazer mais além, que eu queria seguir ali. Mudei o Instagram dos lacinhos e tudo e segui ali. Quais foram, assim, as dificuldades que você enfrentou, os desafios que você enfrentou quando você começou a fazer os bolos? Qual que foi a parte mais difícil para você? Mais desafiadora? Ah, na época Tudo. foram tantos, mas hoje em dia a gente olha e a gente fala, tipo, é porque a nossa mente abre muito, né? Enquanto a gente vai crescendo. Então, assim, na época, investimento, porque não dá pra gente começar um negócio sem ter nada, né? Então, na parte dos bolos, eu tinha que comprar embalagem, tudo isso. E na época, meu, era 2020, a compra online ainda não tava como tá hoje. Então, a Shopee da vida não estava tão alto como está hoje. E foi perto da pandemia, né? Foi logo no, tipo, Foi, pandemia, não foi? foi. Foi bem no começo da pandemia. Na verdade, foi começando mesmo, bem ali para engajar na pandemia. Uhum. E daí sim que os negócios online cresceram. Mas até então, durou tipo uns 2 meses, uns 2, 3 meses, que eu precisava ali ir até a 25. Eu ia de ônibus, metrô, e daí eu saía com sacolas enormes, porque eu tinha que ir lá, porque era o lugar mais barato, então eu tinha que comprar embalagem, prato de bolo, tudo isso, a parte dos ingredientes e tal. É, Nisso, a minha mãe até que me ajudou algumas vezes, né, pra ir na 25 e tal, mas, assim, o apoio foi muito difícil ali, principalmente porque, na verdade, assim, a minha mãe ia e até que ela bancava algumas coisas. Só que o dinheiro saía muito do meu pai. Só que ao mesmo tempo, meu pai ele nunca me apoiou nisso, porque pra ele não fazia sentido. Nunca fez sentido. Nunca fez sentido, na verdade, o primeiro ponto de trabalhar naquela idade, sendo que eu não precisava, e o segundo ponto de fazer bolos para cachorro. Eu Então ia nunca foi perguntar algo. qual foi a reação da sua família quando você decidiu tão cedo empreender. Na verdade, eu nunca fui muito de ligar, porque exatamente o meu objetivo era sair de casa. Então eu nunca fui muito de ligar muito para isso. Mas ao mesmo tempo, querendo ou não, eu não tinha dinheiro nenhum. Então eu precisava de algum investimento ali, né? Eu lembro que na época foi um investimento assim minúsculo, de uns, sei lá, visando criar uma empresa e tal, um quanto que eu gastei assim total. Eu acho que foi tipo assim uns 2.000. Isso juntando assim tudo, Uhum.
durante os meses. Então eu comprava um pouquinho ali, comprava um pouquinho aqui, até dar realmente um lucro para cobrir, sabe? Aham. Então, assim, no início a gente tem que ter um investimento muito alto por conta de, tipo, embalagem. Você não compra uma embalagem para vender um bolo. Você tem que comprar 10, 20. Daí você tem que comprar 20 pratos de bolo, 20 não sei o quê. E eu não, tipo, eu não vendia os bolos que eu vendo hoje. Então, assim, os bolos eu vendia, tipo, por R$ 30. Sim. E daí, tipo, o lucro era muito pequeno, o trabalho era enorme, eu demorava, assim, horas pra fazer um bolo. E então, assim, tiveram muitas dificuldades. Envio de bolo, nossa, teve uma época que eu ia de metrô enviar o bolo, fazer a entrega do bolo, para economizar, porque eu cobrava o frete do Sim. Uber, Uhum. mas eu não pagava esse frete. Eu tentava lucrar em cima do frete, então eu saía de ônibus de casa, ia pro metrô, pegava o metrô até a estação mais próxima daquela pessoa, e daí sim eu pegava um Uber para enviar. Então, nossa, eu já parei em cada, meu, beco, cada estação assim do fim do mundo. Eu sei de uma história que uma vez você colocou no Uber e o Uber parece que rachou o bolo, não foi? Ah, já aconteceram algumas vezes, né? Sempre tem. Mas nenhuma assim que realmente impactou muito. Você lembra do seu primeiro bolo que você fez? Como Então, foi? o primeiro foi na recuperação, Aham. Não, mas para você de venda. de venda foi muito engraçado, porque eu estava comemorando meu aniversário de 16 anos em Santos e a moça me mandou uma mensagem, me encontrou no Instagram, tipo, meu Instagram não tinha quase nada, né? Porque eu literalmente tinha, acho que, feito 2 bolos pro meu cão, né? E pra tentar divulgar e tal. E ela me achou no Instagram e encomendou o bolo. E foi um bolo, meu, complicado desde o início. Porque o cachorro, ele era alérgico a frango, cenoura, ele não podia lactose, então não podia usar o iogurte. Mas foi um bolo incrivelmente, assim, esclarecedor. Porque de lá pra cá, eu não utilizo cobertura com iogurte. Hum. Então, esse primeiro bolo foi, assim, a, a melhor coisa que podia ter acontecido, porque de lá pra cá eu uso a mesma cobertura, com o mesmo ingrediente, que não tem lactose. Então, assim, qualquer cão pode comer. Então, e assim, pra mim é a melhor. É a mais cara, só que desde o início é a melhor e é a que eu uso. Muito interessante. Fala para mim quais são as suas vantagens, o que que você vê? Quais são as principais vantagens e desvantagens de você ter começado a empreender tão cedo? Olha, se eu te falar que eu não vejo desvantagens. É, Na verdade, eu sempre fui muito assim, do não me arrepender das coisas que já aconteceram. Tá. Então, eu não conto nenhuma desvantagem. Pra mim foi apenas vantagens. Porque, por exemplo, é, eu não teria nada assim do que eu tenho hoje se eu não tivesse começado ali. Em quesito financeiro, independência, nome no mercado. Autonomia. Então, exato, assim, tudo. Eu não vejo uma desvantagem, assim, eu não mudaria nada. Porque apesar de, por exemplo, eu não tinha um investimento, eu não tinha um caixa ali. Mas assim, eu nunca ia ter se eu não começasse de algum ponto. Interessante. E o que que te levou? O que que levou você a ir para a veterinária? Porque não necessariamente você poderia ter ficado só nessa questão dos bolos, né? Não necessariamente você iria para a veterinária. E o que que levou você a ir para a veterinária?
Não, na verdade eu fui para veterinária justamente por conta do ataque do cachorro, mas que hoje em dia, por exemplo, é aquilo, eu não mudaria, mas eu não sei se eu faria de novo. Porque quando eu terminei o ensino médio, eu queria design. E visando, tipo, atualmente, eu preferiria estar fazendo design. Porém, ao mesmo tempo, eu construí uma carreira muito grande na área pet, que, claro, eu poderia ter construído no design, mas eu acho que não iria acontecer. Não teria batido esse caminho, sabe? Sim. Então, atualmente, eu vou mais para veterinária, principalmente porque só falta um ano, e esse ano é basicamente estágio de TCC, então a parte de matéria já acabou. E também porque quando você trabalha na área pet, seja com bolos, com a parte de nutrição, com a parte de fotografia, qualquer coisa assim, mesmo que não é relacionada exatamente à veterinária, quando você tem o curso, você já tem um nome maior, né? Um Traz uma currículo maior. É, credibilidade, porque, por exemplo, se uma pessoa for comprar um bolo para cachorro de uma pessoa formada em veterinária, né? Essa pessoa vai dar mais credibilidade, não que a outra pessoa que não tem veterinária, não é isso. Isso traz, sustenta um pouco mais do seu negócio, te dá um pano de, sim, né? Pelo menos eu entendo isso. E também o fato, você falou muito bem, o fato de você, mesmo que você depois vai para o design, para fotografia, dê pets, né? Você já está adestrando, você trabalha com essa alimentação natural, que eu acho incrível. E eu, infelizmente, não posso mais fazer essa troca com o meu gato, porque meu gato tem 13 anos, se eu apresentar comida natural para ele, ele vai me xingar. Enfim, é, e isso te dá um respaldo também por você ser veterinária, e aí as pessoas passam um pouco mais de confiança para esse consumidor, né, para essa pessoa que te assiste ali, que vê como que você trata os animais, como você adestra, como que você alimenta, que existe toda uma rotina, e um veterinário, claro, que traz aí na bagagem muita experiência, né, aprendizado, conhecimento, aí sim, temos que terminar a faculdade de veterinária. É importante, porque isso lá na frente também pode ser que para você, você tem 21 anos de idade, né? Então, sim, exatamente. você está começando. E essa coisa de começar cedo é boa porque você tem uma vantagem enorme na frente de muita gente aí que não teve essa oportunidade que você teve, porque realmente o que você criou, foi através de uma oportunidade de empreendedorismo de oportunidade, não de necessidade. A sua necessidade era pessoal, Uhum, financeira, né? Financeira no sentido, preciso pagar contas, não, porque você tinha uma rede de apoio, muito porque sua família é grande, né? Você tem vários irmãos mesmo. Eu falo para sua mãe, eu falo, gente, é muito filho. Eu não daria conta nem de um. sim, Então acho que isso faz todo sentido, de você querer ter o seu espaço, de você ter a sua privacidade, enfim. Mas você acabou. Tem uma coisa que a gente sempre fala, como a gente está lidando com carreira, que tem muita coisa do instinto da gente. Acho que é o seu caso. Você não planejou muita coisa. Talvez agora você começou a planejar e começou a ver algumas coisas. Mas mais jovem, a gente vai muito pelo instinto. O que uhum, funciona, o que cabe ali, o que vai me trazer um pouco mais de segurança, até a veterinária me dá um pouco mais de segurança, e você também foi por conta de uma dor que você teve, né? Que eu lembro quando você perdeu esse cachorro, né? Que foi realmente muito triste. Então, você foi para entender até o porquê de tudo isso, né? E acabou virou um estudo e está virando uma profissão, mas isso te trouxe muita bagagem e esse pano de fundo que traz para o negócio que você faz, que você escolheu fazer,
instintivamente, totalmente por um instinto, intuição, para você abrir mais espaço ainda para isso crescer, né? Como tá. Eu vejo que realmente eu falo que fico cansada, eu não daria conta de tudo isso, não. Né? E você tem 3 animais, é isso? Sim. É um cachorro E são 2 cães e um gato. e um gato. Né? E você fez a adaptação do gato com os cachorros. Uhum. E, na verdade, o gato é pior que os cachorros, né? Nossa, ele é terrível. Qual o nome dos bichinhos? É o Gray, é o gato, Ray, o Snow e a Hope são cães. Snow e a Hope. Nome bonitinho. Ela pegou um cachorro agora, gente, que parece um guaxinim, a coisa mais fofa. Eu vi ele ontem, eu falei, gente, parece um guaxinim, é muito fofinho. E você pega bem de bebê, né? E você fala um pouquinho dessa sua prática de ter os bichos e cuidar deles, tanto com a parte de adestramento, que eu acho incrível, né? Quanto com a parte dessa alimentação natural que vai contra toda essa indústria, né, de rações aí feitas e testadas, enfim, e, e que eu falo, se eu pudesse, se eu for pegar um bicho agora, eu vou fazer tudo natural, vou seguir você mais ainda. Mas me conta um pouquinho de como que você começou. Você, no primeiro cachorro, você já teve essa introdução natural ou não? Você começou depois dele, enfim, por que que você começou a olhar para essa alimentação natural para os animais? Então, na verdade, a confeitaria ela me trouxe muito mais do que a confeitaria em si. Com a busca dos bolos e tudo mais, eu fui descobrindo esses mundos, né? Então, eu fui descobrindo a alimentação natural, fui descobrindo que eles não precisavam comer ração. Esse meu primeiro cão, ele comia ração e eu já tinha testado todas do mercado e ele odiava a ração. E ele vomitava muito por jejum. Então, nossa, ele não comia direito, ele não comia nada. Era muito difícil de fazer ele comer. E daí eu fui descobrindo esse mundo, fui estudando sobre, fui gostando da área e principalmente seguindo para ser uma veterinária justamente para mudar um pouco, né, do comum. E a questão comportamental veio junto assim também, porque o pessoal que oferece alimentação natural, ele busca melhorar a vida dos seus animais, né? E da melhor forma. Então, eles buscam uma vida com menos estresse, uma vida que o animal ele realmente goste de estar ali. Então, hoje em dia, a gente sabe que os animais a gente pega muito pelo ser humano, né? A gente pega por uma questão nossa, mas ainda assim não precisa ser uma questão totalmente nossa, né? Não precisa ser algo totalmente pra gente. Pode ser pra eles também. E algumas pessoas, na verdade, se sentem bem em fazer o animal se sentir bem. Então, pode ser terapêutico isso também. Alguns cães de assistência, eles estão ali justamente para isso. Para uma pessoa que tem um foco ali muito distante, uma questão bipolar, uma questão de autismo, que acaba trazendo muitos estímulos ao redor para ela em si, o cão ele pode ajudar muito além do que questões físicas ali da pessoa, com terapia de pressão, por exemplo. Ele pode ajudar justamente com essa questão de a pessoa pensar no cão, no bem-estar do cão, além do dela. Então, ao invés dela estar muito hiperestimulada com o ambiente, com barulhos, com pessoas, o cão, como que ele tá também? E acaba dividindo um pouco essa atenção. Interessante você falar disso, porque a gente, na parte terapêutica, a gente fala que animais sempre vem como uma ancoragem, muitas vezes, né? É muito bom ter bicho. Ter animal é muito importante. Eles trazem, eles humanizam mais a gente, né? E tem essa questão de você ter quem cuidar, né? Principalmente as pessoas mais idosas, inclusive, né? Que
pessoas que os filhos já saíram de casa, que já não estão trabalhando mais, que já estão aposentadas. Então, isso vira uma função do cuidado. Eu não tinha pensado nisso, bem interessante isso. Porque a alimentação natural ela é mais trabalhosa. Você tem que ter mais cuidado, vamos dizer assim. Não vamos falar de trabalho, vamos falar de cuidado. Porque a ração você vai lá, joga no potinho e está tudo certo, né? Sim. E fica uma coisa muito prática. O animal vai lá porque ele vai aceitar, porque ele está com fome, porque eu acredito que é instinto, né? Porque desde pequenininho você se está com fome é que nem criança, está com fome, vai dar comida, ele vai comer e está tudo certo. Agora, Sim. se você começar desde pequenininho, faz todo sentido. Veja, corrija se eu estiver errado. Desde pequenininho, você começar a oferecer para o animal algo natural, aquilo vai para ele, para os sentidos dele, para o olfato, para o tato, né? Aquela coisa todo cheiro, né? Ele vai entender que aquilo é muito bom, como se ele entenderia se eu desse a ração desde criança, desde pequenininho, né? Desde bebê. Então, e tem essa coisa de você não ter o bicho só para te suprir, mas sim para você ter continuar com essa coisa do cuidado, porque quer queira ou quer não queira, dentro da terapia a gente sabe que tem muita gente aí dos comportamentos que tem uma dificuldade de cuidar do outro. Uhum. Então, quando você tem um animal e você tem esse cuidado a mais que a alimentação natural, ela te coloca num lugar de cuidador, no sentido de dar um bem-estar também para aquele animal, porque na cultura normal, o bicho ele vem como ancoragem para te fazer bem, mas tem que ter a troca. Você também tem que dar uma vida e uma alimentação boa para esse animal, para ele também se sentir atendido, suprido, aceito, blá blá blá. Tô viajando muito na maionese ou é isso mesmo? Tá certinho. É mais ou menos isso mesmo. É... A questão da alimentação natural, assim, é instintivamente mais gostosa do que uma ração, mesmo que você introduza com filhote, o que é um pouco diferente com gatos. Então, por exemplo, um Hum, cachorro, se você colocar um prato de ração em um de carne, ele vai pegar o de carne. Não importa que alimentação ele vai estar comendo, ele vai pegar o de carne. Agora, com gatos, é diferente porque eles têm um tempo a gente chama de imprinting. Sabe aquele imprinting do Crepúsculo? nossa, não tem como não lembrar disso. É basicamente, não é muito parecido com isso, mas enfim. Eu lembrei, falou, falei, gente, os vampiros. São os primeiros 4 meses ali do gato de sociabilização. Então, você tem que apresentar alimentos, texturas, cheiros, O gato pessoas, barulhos, tudo. Porque depois disso, ele não aceita muito bem as coisas diferentes. Então, se você só apresentou a ração naquela época, majoritariamente, assim, ele vai querer aquela ração. Até para você trocar de ração vai ser difícil. Assim como pessoas. Em maioria, se você não apresentou muitas pessoas naquela época, ele vai gostar mais das pessoas que ele apresentou. Ele não vai gostar muito das outras. Assim sim. como animais, qualquer outra coisa, barulho. Se você apresentou de tudo quanto é barulho, ele vai ser mais tranquilo com essa questão. Agora, se você não apresentou, pode ser que ele tenha mais medo. E gatos são muito restritos a isso. Cães e crianças, seres humanos, normalmente eles aprendem a vida toda, todos os dias. Eles têm sim sua fase de maior aprendizado. Normalmente com crianças a gente gosta de dizer até 2 anos a gente tem uma quantidade maior de neurônios, né? Sim. Então, exatamente, é essa fase. A gente aprende melhor nessa época. Os cães também aprendem melhor na infância. Mas depois disso eles continuam aprendendo. A gente tá aí estudando todo dia, a gente aprende. Mas é aquela fase. Já os gatos não, eles aprendem naquela fase e eles gostam daquela fase. Eles se mantêm mais naquela fase. O Lucky é um cão-gato, então, porque o Lucky é a parte da. Porque ele, na verdade, ele. Você falou esse negócio do frango, né? É engraçado que ele não curte muito quando eu compro coisa de carne para ele. Ele gosta de um franguinho. Ele gosta mais o de frango do que os outros, né? Atum É, ele
não curte muito. É Frango é muito, maravilhoso. Essa questão de peixe com gato é totalmente mito. A maioria dos é gatos nem gosta de peixe. atum ele rejeita, ele não gosta, assim. E é muito engraçado essa coisa da textura, né? Uhum. Agora que eu comecei a introduzir uns biscoitos para ele, que agora eu falo que ele é viciado nos biscoitos, ele não tinha isso antes, porque ele ficou renal depois de um tempo, né? E ele tem a questão renal tal. E eu falei, gente, que vida chata, né? Ficar comendo só coisa renal não tá. E aí a veterinária falou, não, dá um biscoitinho para ele e tal. E ele tem uns biscoitos que ele gosta mais porque os biscoitos têm mais textura. Então, Uhum. enlouquecido quando tem desse biscoito. O Sim. outro, já, esses dias eu comprei um novo e ele meio que olhou com aquela cara do tipo, isso aqui humano é novo, mas é É, macio, porque ele tá sem os dentinhos de trás agora. Ele curtiu, mas não como um que ele tem ali, que eu dou de vez em quando, para ele que ele fica enlouquecido. Por quê? Porque ele tem mais textura, ele esfarela mais, né? Ele sim, uma paçoca, né? O outro sim. é mais durinho. Então é muito interessante isso. Né? A gente vai, você foi falando e os imprints, a hora que você falou imprint é verdade. E eu acho que o gato ele é mais seletivo mesmo, Uhum. muito mais do que o cachorro. Isso é fato. Né? Eles são metódicos e eles mudam de vou falar personalidade, mas vou falar comportamento conforme as idades, né? Vai mudando os comportamentos, né? Esse aqui já mudou de comportamento várias vezes, está com 13. Então, é bem interessante isso, né? E me conta uma coisa: o que você di, diria para uma pessoa que, na sua idade, ou com 16 anos, quais são as habilidades e aprendizados essenciais, assim, coisas que você acha que uma pessoa que quer, que tem o mesmo objetivo que você, sair de casa, de ter o seu canto, sua privacidade, de empreender, ganhar seu próprio dinheiro. Lembrando que a gente está falando aqui de empreendedorismo por oportunidade, que tem aí uma rede de apoio, mas quer ter o seu espaço, quer galgar aí as suas glórias e fazer a sua vida da forma que acha que funciona. O que você diria para essas pessoas, para elas começarem a empreender? Que tipo de habilidade essas pessoas e aprendizados que elas têm que buscar? Qual que é o conselhinho que você dá, assim? Olha, eu acho que tem dois caminhos na vida para muitas coisas, principalmente na relação profissional. O primeiro é o que eu mais pego, porque desde pequena, eu tive essa questão criativa. Uhum. Então, minha mãe e meu pai nunca foram de estimular muito mentalmente, porque assim, Também 6 filhos, né? 6 filhos, é muito filho. e tipo, nenhum dos dois gosta de estudar, nunca gostaram. Então, eles nunca foram assim, de ler, de nada disso. Uhum. E acabou que isso eu não tive, só que ao mesmo tempo, a minha tia do outro lado da família da minha mãe, ela sempre deu muito, muito disso para os meus primos. E eu gostava muito, sempre gostei, sempre admirei muito essa tia. É, E daí, assim, eu brincava e naquela época não tinha muito celular, nem nessas coisas. Então, assim, a minha diversão era Lego, era aquele manual do mundo, não sei se você já ouviu Ah, falar. mundo. Nossa, eu fazia de tudo daquele manual. Eu passava o dia inteiro no site fazendo coisa. Origami, eu passava o dia inteiro fazendo origami. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uns leves traços de bipolaridade. Então, eu sempre tive muitos hiperfocos. Eu sempre. Teve épocas que eu passei a fazer pulseiras daquelas de elástico. E eu passava e eu fazia muita pulseira de elástico, muita. Mas eu Uhum. sempre fui para essa área criativa. Então, teve época que eu comecei a costurar. Comecei a fazer um monte de bolsinha. Passei a fazer um monte de necessaire. Comprei tecido, tecido assim, tecido assado. Uma época do crochê, comecei a fazer crochê. Então, eu sempre fui dessas áreas mais criativas. Então, criatividade nunca faltou muito. E acaba que isso é o que te diferencia em uma era tão tecnológica, que a gente tem tantas coisas assim de graça.
E, e criatividade não tem como copiar Não, da parte tecnológica. Não tem como. Então é isso que te diferencia e é isso que principalmente vai te fazer crescer. Porque eu tentei uma vez, né? Então eu sempre fui muito de testar caminhos novos e ir acertando. E eu tentei uma vez fazer uma loja com os produtos pet, os produtos que eu gosto e que não tem nos pet shops normais, e que eu achava que tinha que ter mais, que as pessoas tinham que conhecer mais, e era um sonho meu trabalhar com isso. E eu fui atrás desse sonho. Nessa época eu já tinha o dinheiro da confeitaria, então eu consegui investir, o investimento foi muito mais alto, foi cerca de tipo R$ 10.000 que eu juntei e que acabei investindo tudo. E que ele me assim, eu não saí perdendo nesse gasto porque eu consegui finalizar bem a loja. Mas eu vi que realmente numa empresa de revenda de produto é muito mais difícil, porque para você se diferenciar, você não está fabricando o produto. O ex- produto não é seu diferencial. não é. É Então, verdade. assim, para você se diferenciar nessa área, você tem que ter conhecimento. E esse é o outro lado. Por que conhecimento? Se você conhece muito bem de marketing, você consegue crescer essa loja. Você consegue atingir clientes, você consegue ali vender, mas você tem que ter um estudo. Você tem que estudar ali a fundo, você tem que estar de olho ali sempre nas redes sociais. Meu, você tem que estudar muito mais. Não Muito. é tipo pegar o produto e vender. Tipo, meu, é muito mais difícil, porque o lucro é muito menor. Então, assim, dos bolos. Os meus bolos a gente chama de superfaturada, porque eu realmente taco o preço lá no alto principalmente por conta do meu tempo. Não só por ser um trabalho diferenciado realmente da maioria, porque eu utilizo produtos diferentes, eu estudo diferente, é realmente um trabalho diferenciado, mas também tem a questão do tempo. Então, pô, eu estudo, eu trabalho, eu cuido dos pés, cuido da casa, então o meu tempo ele vale muito. Acaba que eu coloco isso no valor junto. Na Bom, verdade, na época da primeira empresa, quando eu comecei a tirar um lucro, eu consegui investir no meu primeiro curso que eu fiz da vida, que foi um curso de habilidade financeira, de uma contadora ali, e daí eu comprei esse curso, deu uma boa ajudada ali para eu entender um pouco das coisas. E foi assim o primeiro investimento que eu fiz assim com o dinheiro da empresa que eu fui ali, foi nesse curso. bem, ouvintes, aprendam com Letícia, viu? 21 anos, dando baile em muita gente com mais de 40 anos aí. É exatamente isso, né? Você tem que ter criatividade e que está atrelada à disposição. Uhum. Gosto muito dessa palavra, testar. Eu adoro a palavra tentar, experimentar, porque é só testando e experimentando que você vai saber se funciona ou não, faz sentido ou não, se cabe ou não, se vale o seu tempo. E quando você tem um carro-chefe, como os bolos, por exemplo, que dão mais trabalho, o preço vai ser mais alto, porque dá Uhum. trabalho, é mais trabalhoso. Tem todo um investimento feito em cima disso, quer dizer, não é um bolo qualquer, não é qualquer coisa, Sim. né? Então faz todo sentido. E o conhecimento, sim, isso aí tem que ter mesmo, porque sem o conhecimento, que é o que a gente estava falando até da veterinária, ele traz uma credibilidade e até um lugar de fala para você não falar besteira, né? Sim. Então, não fazer besteira e saber o que você está fazendo, né? Então, Sim. é isso mesmo. Entrando nesse assunto de estudo, trabalho, cuidar de pet, morar sozinha, conta pra gente como é que é equilibrar esses pratinhos. Como é que você concilia tudo isso num dia que tem 24 horas? É, na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e perfeccionista, um pouco assim, não neurótica, mas enfim. Então eu sempre fui muito dos planners. Desde a escola, eu gosto muito de ter ali um checklist.
Então, eu organizo assim, eu tenho uma organização mensal, semanal e diária. Então, assim, eu organizo muito bem as coisas. Hoje Meu em dia, Deus, orgulho, gente. Vocês ouviram o que ela falou? Anual, mensal e diária. Vocês não estão entendendo. É isso, a vida é isso, gente. Olha, 21 anos, meu Deus. É o orgulho da Dez. É o orgulho. mas, meu, sem o planejamento, não consigo. É, Daí, assim, eu acabo movendo um pouquinho as coisas quando precisa, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem muito trabalho que eu faço que às vezes é assim, de última hora. Então a pessoa chegou, puta, vai ter um evento amanhã, um casamento. Ela precisa que eu fique lá na casa dela umas 3 horas cuidando do cachorro. Então eu tenho que mexer minha agenda inteira. Eu cobro o preço que tem que cobrar, então é um serviço mais caro, mas que me supre bastante também, porque essa questão morar sozinha e tudo mais tem seus gastos, então acaba que é um serviço que eu gosto muito de fazer, principalmente porque eu não gosto muito de interagir com pessoas. Então quando a gente tá ali para cuidar dos pets, na maioria das vezes, eu não preciso interagir com ninguém, porque eles deixam a chave, já me conhecem e tudo mais. Às vezes eu tenho chave de algumas casas, eu vou lá, cuido do pet, tudo bem, saio. Normalmente é bem tranquilo, então é um serviço que eu gosto bastante de fazer. E daí eu acabo mexendo no dia a dia, acabo também deixando algumas tarefas fixas. Então, por exemplo, é, tem dia da semana que eu faço um trabalho de social media. Então, eu organizo ali as redes sociais das empresas da família, né? Então, a gente tem uma clínica de psicologia, uma clínica médica que eu acabo mexendo nas redes sociais. Daí tem outro dia que eu faço as filmagens dos dois Instagram, do profissional e do meu próprio. Tem dia que eu faço publicidade, então eu deixo isso brevemente organizado e vou mexendo os pauzinhos quando precisa. Muito interessante. Aprendam com Letícia, ouvintes, que é o que eu falo sempre para os meus mentorados, para os meus analisandos, que o planner, a agenda, chamem do que vocês quiserem, eles não é uma cláusula pétrea da Constituição Federal, eu repito isso 500 mil vezes, e o que ele traz para a gente? Essa liberdade de poder mexer, de poder fazer concessões, exceções, de quando chega uma coisa mais circunstancial, você consegue andar as casinhas, você consegue ter esse respiro, ou não, porque vai ter dia que vai virar um caos, porque acumula, vai ter dia que você vai estar mais tranquilo, aparecer alguma coisa. E agenda, planner, planejamento, né, minha? É tudo na vida das pessoas. Porque aí, por isso que as pessoas falam, nossa, mas como que você consegue dar conta de tanta coisa? Tenha um planejamento, tenha uma agenda, aprenda a dizer não para algumas coisas, precifique mais caro o que é mais complexo, né? Uhum. Venda o bolo mais caro porque dá trabalho para fazer, né? Porque você vai ter que parar, talvez até uma manhã para fazer, então você vai ter que empurrar alguma coisa para outro dia, deixar de fazer a outra coisa para poder atender, mas é aquilo. Os boletos chegam, as contas têm que pagar, serem pagas, e você também tem que investir no seu negócio. Né? Então, meus parabéns. Eu falo, eu não te trouxe à toa, porque você é um orgulho. Eu sou fã de carteirinha, assim, de você. Você é maravilhosa. Me, me conta uma coisa. Por que eu falo isso, Lê? Porque você é jovem. Você é uma menina jovem. Você é uma menina que, é, mesmo que você tenha vindo de um empreendedorismo de oportunidade, com rede de apoio, você usa as ferramentas para ter sucesso e resultado. Não é nem sucesso, resultado naquilo que você se propõe a fazer. E o empreendedorismo, na vida, no dia a dia, a gente tem metas que têm que ser cumpridas, coisas chatas que a gente tem que fazer, né? Ninguém quer ficar lavando louça, lavando roupa, tudo, mas isso é um mínimo que a gente tem que fazer para a gente poder conseguir organizar a nossa vida, né? E fazer essa vida andar.
E o resultado, ele só vem através dos processos. Só que os processos é o quê? É os horários, é os planejamentos, é os nãos que a gente dá, é os sims que a gente absorve, é as coisas que a gente se propõe a fazer, a disposição, a criatividade, e entre outras coisas. Então, é possível a gente dar conta. Só que a gente precisa ter minimamente um planejamento. Sim. Então, não dá para sair por aí que tem um louco? Dá, até dá. Só que se a gente faz tudo muito correndo, as coisas ficam atropeladas e você não curte o processo. Como você disse no começo, eu não vejo desvantagem. Porque eu fiz de um jeito, que seja por instinto, por intuição e por oportunidade, né? Mas eu fiz de um jeito que, para mim, hoje, o que eu construí hoje, eu teria que ter começado lá mesmo. Uhum. Porque você aprendeu muita coisa e vai aprender muita coisa mais, né? Então, isso é muito interessante. Por isso que eu falo mesmo que sou fã, que trouxe aqui o podcast para mostrar para as pessoas que sim, é possível, desde que você tenha minimamente. É porque as pessoas querem muito resultado. Uhum. Elas não querem. Outro dia eu até vi uma coisa assim de terapia. Terapia não é um miojo, que fica pronto em 3 minutos. O resultado da sua terapia não vai vir em 3 minutos. E não vai mesmo. Porque é um processo, você vai começar a se entender, né? E o miojo, 3 minutos está pronto. Você joga lá o pim-pim-pim lá, pronto, acabou, tá pronto. Sim. Não, a vida não é assim. Como o resultado dos seus negócios não é o miojo. Né? Você precisa passar por todo um. Inclusive, você tem que escolher qual a massa que você vai fazer o macarrão. Você quer saber qual que é o molho que você vai fazer com ingrediente natural, porque existem vários tipos, como a alimentação dos bichos. Você quer ter o bicho só para fazer a companhia e dar a ração para ele que está pronto e fica prático para você, porque você não tem esse tempo para o bicho, beleza. Como gente que deixa o cachorro latindo. Porque adestra o bicho. Não é nem pelo barulho, é pela saúde do bicho, pelo estresse do cachorro. Então, assim, o adestramento, por exemplo, eu acho incrível isso. Incrível, porque dá para você ter um bicho ali que funcione dentro da casa e você não precisa ficar arrancando os cabelos. Então, claro que tem todo um planejamento para isso. E me conta uma coisa. Quais são os próximos objetivos, desse negócio dos bolos? O que você está aí pensando? Você não precisa ficar dando spoiler aqui, mas dizer para a gente, essa coisa, porque assim, é adestradora, está no último ano da faculdade de veterinária, está com a questão da fotografia, a questão dos bolos, a alimentação natural, que aquilo também eu olho e falo, meu Deus, parabéns. Os produtos, que você agrega nisso tudo, se vocês acompanharem a Letícia no Vida de Japinhas, você vai ver toda a geladeira dela lá organizada, cada cachorro tem as suas coisinhas, seus brinquedinhos para estimular e tá. Conta pra gente quais são os próximos passos desse negócio aí, que quando eu te entrevistar, espero daqui 10 anos, qual que é o seu objetivo daqui para frente com esse negócio que se criou assim tão organicamente, instintamente, com intuição, assim? Conta para Olha, eu acho que mesmo com o empreendedorismo, eu já tive, assim, objetivos assim, nossa, daqui 10 anos eu vou estar assim, assim, assado. Já tive. Mas hoje em dia eu mudei tanto, então hoje em dia eu não costumo colocar um objetivo mais de 10 anos no profissional. Porque antigamente eu falava que eu acho que assim, eu ainda estava assim na adolescência, digamos que, nossa, eu sou super adulta, mas enfim. Eu gosto de falar que quando a gente é criança, né, quando a gente é adolescente, criança, a gente sonha muito. E a gente quer muita coisa, a gente quer conquistar muita coisa e quer, assim, sonhar muito, sabe? Fazer muitas coisas para o mundo. fantasia. Mas quando a gente cresce mais um pouco, não todos, assim, tem gente que realmente quer mudar o mundo.
e tá tudo bem. Tá Mas tudo. assim, quando eu comecei a crescer mais um pouco, eu vi que, na verdade, o importante era a minha vida vivida. Então, era muito mais do que a profissão. Era o que eu estava tirando dali, da vida, o quão feliz eu estava naquilo e o que estava me agregando no agora, no aqui e agora, e não no daqui 10, 20 anos. Então, eu mudei muito essas questões de planejamentos e hoje em dia eu gosto de fazer o que eu sou feliz, o que me deixa mais feliz. Então, eu não prevejo, assim, tipo, crescer muito as empresas, nenhuma delas. Eu planejo realmente fazer o que vai me sustentar e sustentar a minha família futuramente, e afins. Os meus planos atualmente estão sendo realmente para a vida, então eu estou planejando pegar um apartamento em planta, né? Então, é mais esses os planos atuais, porque assim, eu me descobri totalmente na fotografia, então eu vi que a minha área é as artes. Então, a questão do bolo, da fotografia, de tudo isso é muito mais relacionado com as artes, né? Além do pet, é Sim. muito mais pelas artes. Uhum. E, e é isso que me deixa assim mais feliz, que me deixa ali realmente curtindo o dia além do trabalho, curtindo o trabalho em si. Então, por exemplo, eu estava adestrando, né? E o adestramento realmente pagava muito bem. Só que não era algo que eu gostava muito. Principalmente pela questão das pessoas, de interagir com as pessoas. Então, assim, eu evoluí o que tinha que evoluir, com a terapia e tal, mas eu vi que realmente não é algo que eu necessariamente preciso gostar. Então eu arranjei uma outra forma de fazer de uma forma que eu gosto. Então hoje em dia eu presto consultoria online e presencial, só que é apenas uma e um retorno quando necessário e acabou. Porque não fica aquela questão de tipo, ah, se o cão evoluiu ou não. Porque a evolução do cão é igual à terapia. Precisa ser diário. Quem faz é o tutor. É o tutor. Então, muitas vezes eu acabava, tipo, tirando um dinheiro da família que não era preciso, eu já tinha passado as informações, só que a família não estava fazendo. E se ela Hum. não fizer, o meu trabalho não anda, e eu sou uma pessoa muito perfeccionista, eu gosto do trabalho bem feito. Então eu vi que a interação com as pessoas, o trabalho não sendo feito do jeito que eu queria, não ia dar certo aquele ramo para mim. E nisso, junto com a fotografia e todos os outros trabalhos e a vida em si, eu fui aprendendo que as coisas, na verdade, elas precisam ser gostosas pra gente. Além dos planos de trabalho e o dinheiro, a gente precisa curtir o momento. Tem que se divertir, né? Tem que. E você falou uma coisa que é muito interessante. Realmente, né? Não adianta você ir lá e ensinar se a pessoa não se compromete com aquilo que você está ensinando, né? Eu, Sim. eu entendo você muito bem. E isso começa a trazer uma frustração para a gente, e aí você fala, peraí, isso não está fazendo mais, não está funcionando para mim. Isso é uma coisa muito importante. Vocês que estão ouvindo a gente, eu sempre digo e repito 500 milhões de vezes isso. Quando a gente entende que as coisas têm que funcionar primeiro para a gente num negócio, fica tudo muito mais claro e muito mais fácil da gente tomar decisões como essa. Olha, eu não faço mais assim, mas eu posso fazer assado para eu não ter que me frustrar. Porque não é porque a gente tem aquele velho ditado, o cliente tem sempre razão, você tem que fazer tudo. Não, você não tem. Você não tem que fazer tudo para o cliente, porque o cliente tem a parte dele para fazer. É igual relacionamento, gente. Se o outro não faz a parte dele, fica difícil. Você só está namorando sozinho, está casado sozinho, né? E não faz sentido, né? Sim. E Então tem quem faça. tem. Se não fizer eu posso indicar outra pessoa que faz. Exatamente. Porque pode ser que aquela pessoa goste de fazer Gosto, aquilo. exatamente. E tem uma outra coisa também. Tem pessoas que elas realmente querem pagar para você fazer. Eu lembro que quando eu estava no mundo da organização, e eu falava isso, eu falava,
Não, porque você vai fazer assim. Então, eu não faço isso. Mas eu conheço quem faz. Sim. Ah, não, mas eu quero você. Então, mas eu não faço isso. Ah, mas por que você não faz? Porque para mim não faz menor sentido. Porque eu não estou aqui, por exemplo, que era no caso fazer a manutenção depois da organização toda da casa. Eu organizava a casa inteira da pessoa, deixava tudo no lugar, né? Aí passava um mês, a pessoa queria que eu fosse lá fazer uma manutenção. Para mim não faz o menor sentido isso. Porque a pessoa não. Eu estou ali para colocar as coisas no lugar, deixar, porque as coisas moram nos lugares, deixar a casa funcional e tal. Mas você tem que aprender a organizar a sua própria casa e manter isso. O manter isso não é uma função minha. Mas tem quem faça. Sim. Tá tudo bem. Não, o que eu quero você. De novo, não faço. Exatamente. Então, assim, porque aquilo para mim não fazia o menor sentido, e tem essa coisa também do tipo, essas pessoas, elas não querem aprender nada. Elas não querem, elas querem simplesmente que o outro faça para ela. Eu falo isso até nas mentorias, tem até um corte de podcast que eu fiz com uma mentorada minha, que quando ela chegou até mim, ela achou que eu ia fazer o LinkedIn dela. Eu falei, não, eu não faço nada para ninguém. Eu sou a mentora, você está contratando uma mentora. Você não Sim. está contratando uma pessoa que vai lá e arruma o seu currículo. Eu não faço isso. Porque Sim. você tem que ter essa autonomia, porque, olha só, a carreira é sua, a jornada é sua, e você não tem que ficar refém de mim. Eu vou te ensinar como que isso funciona. Eu vou fazer você fazer. É essa a diferença. E, para mim, faz sentido. Eu vou Exato. ensinar você a colocar você se apresentar e você se vender e você dizer o que você faz de uma maneira totalmente genuína sua. Porque tem que sair daí, não tem que sair daqui. Mas tem quem faça? Tem quem faça. Tá aqui o telefone, tá aqui, ó. Vai lá, paga a pessoa, um hunter faz isso para você. Você paga um Exatamente. hunter para fazer. Né? Exato. O mercado tem muita gente, tem muita Tem, grana, tem gente para tudo e às vezes a pessoa gosta de fazer isso. Eu penso igual a você, eu gosto de ensinar a pessoa, mas se a pessoa não quiser fazer, tem quem faça por ela. Tem gente que pega o cachorro, vai lá, pega para casa, cria o cachorro, ensina tudo e deixa ele prontinho. Eu não exatamente. faço, eu não gosto e eu não quero, porque principalmente, é muita dor de cabeça que eu não quero, porque eu não gosto daquele trabalho, então acaba sendo uma dor de cabeça. Quando a pessoa gosta do trabalho, fica mais leve. Então, é aquilo, né? Então, tipo, às vezes, por exemplo, na sua área, você quer ensinar a pessoa como fazer o próprio marketing dela, mas ela quer pagar alguém para fazer. Dependendo da empresa, é até melhor. Se uma empresa é muito grande e Não, tal, você precisa de ter pessoas. mas também tem uma coisa que acontece muito no empreendedorismo, que as pessoas não entendem que chega um determinado momento da nossa vida de empreendedor, de autônomo, né? Porque é o capeta essa vida. Eu super entendo você, é um 24 horas, às vezes não dá tempo, que tem coisas que são delegáveis, né? Sim. E você pode virar e falar: olha, eu sei fazer do começo, meio e fim, né? Só que olha só, ou eu atendo as pessoas, no meu caso, né? Ou eu atendo, porque é isso que me dá prazer de fazer, atender, ajudar a pessoa a encontrar o caminho dela, entender, ajudar a pessoa a se escutar, a inteligência emocional, o direcionamento, entender passado, presente, futuro, blá, 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 carreira, que momento que tá, fazer escolha do que ficar fazendo o negocinho do marketing com a hashtag XPTO, Uísca Xaxá. Aí a gente faz o quê? Contrata uma pessoa que vai delegar para você entregar, e aí o resto é com ela. Porque você vai entregar os 20% do que tem que ser feito para os 80% acontecer. Que é um vídeo, que é um Reels, que é um texto, e aí ali ela vai colocar o quê? A criatividade. Eu sou super criativa. Eu tenho uma cabeça ótima.
Mas, olha só, nesse momento, eu estou querendo pegar essa minha criatividade e jogar no consultório e nas minhas mentorias. Então, vai ter que ser delegado. E tem uma outra coisa também. O que eu tenho mais dificuldade para fazer, que eu tenho uma resistência, talvez, ou eu não tenho uma habilidade, eu não preciso ir lá e fazer mais um curso XPTO. Não. Eu posso simplesmente pegar uma pessoa que manja, que nem eu estou fazendo um e-book agora. Deleguei para uma menina fazer. Olha, tá aqui tudo que você tem que colocar no e-book. Agora você coloca uma arte nisso aí, uma criatividade. Né? Aí a gente está fazendo, ó, Débora, terminei o capítulo 1, vamos lá, blá, blá, blá. Terminei o capítulo 2. E aí a coisa sai. Porque Exato. eu parar para fazer um e-book de 85 páginas, misericórdia, eu não vou conseguir. Então eu delego isso. Esse Sim, investimento vai vir depois. Aí vem, joga para o cara do marketing, ó, tá aqui pronto. É isso, 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 isso. Coloca lá no Hotmart da vida. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser, tá tudo certo. É um manual X, ok. E aí é mais um produto que você criou, você joga lá. Agora, você parar para se dedicar para. Sei fazer um e-book? Sei. Faço. Já fiz e-book para cliente meu, inclusive. Só que, cara, eu não tenho esse tempo mais. O meu tempo ele é outro. Né? exatamente. Então você começa a mensurar os seus tempinhos e você fala: peraí, isso é delegável, né? É que nem quando mancha uma roupa. Meu, eu sei tirar mancha de roupa. Vou lá na tinturaria e falo: amigão, quanto custa para você tirar isso aqui? Não, sei fazer uma barra de calça, sei. Costureira, minha querida, não tenho tempo para fazer uma barra de calça. Vai lá. Exato. Tudo na vida dá para delegar, tem quem Lembrando, faça. lembrando que E a gente tem que aprender a ter é, essa visão, na verdade, porque na verdade é um investimento que você faz. é um investimento. O tempo É, que você tiver ali é um investimento. e você não se sobrecarrega, você não fica se esforçando. Nossa, parece que você tem que equilibrar 500. A gente já equilibra uns 500 pratinhos. Aí, não, tem mais 500. Não, eu não quero mais 1.000. Eu quero só os 500. Pode ser? Sim. Nesse momento da vida. Não dá. E tem momentos das nossas vidas, de carreira, de vida pessoal, porque as duas andam juntas, né? Que tem coisa que você não quer entregar mesmo naquele momento, que você nem dá para você entregar. Porque você acabou, você falou agora há pouco, gente, não está divertido, Sim. não está gostoso, não estou curtindo. Adestrar, meu, mas as pessoas são difíceis. O problema não é o bicho, o problema são as pessoas. Ah, se o problema Certeza. não é, né? O problema é a irresponsabilidade, a falta de comprometimento. É a mesma coisa quando você quer, ah, não, eu quero ter um shape legal, quero ter saúde, mas você não tem uma constância na academia, Não dá. não vai adiantar nada, né? Então faz todo sentido isso que você está falando. Bom, vamos lá. Está terminando já e eu quero te perguntar uma coisa. O que move a Letícia? Ahn, eu acho que hoje em dia é tudo isso que eu falei realmente de viver uma vida boa, legal, ter meus objetivos como na vida pessoal mesmo. E é, eu acho que é simplesmente viver mesmo o dia e. Eu posso dar uma de psicanalista aqui agora? A minha leitura de tudo que você falou, Uhum. desde quando você começou a empreender, o que te move é a liberdade. A liberdade de ser livre no sentido de poder fazer sessões, concessões, escolhas, dentro da sua visão de vida hoje, vamos dizer assim. Quer dizer, o que te movimenta é ser livre, né? Que você tem isso desde quando você era pequena, que você quis, foi atrás do seu empreender, né? Para você ter esse lugar, né? Que é morar sozinha, ter a sua privacidade, fazer do jeito que você gosta, dentro daquilo que você entende, que funciona para você, com os seus gostos, sem ter interferência de ninguém, o silêncio, muitas vezes, a solitude é muito bom, né? A gente que, inclusive, tem problemas, dificuldades, né? De lidar com pessoas, a gente gosta de uma solitude,
né? Sim, Então a gente escolhe aonde a gente quer ir, a gente escolhe quem a gente quer perto, né? sim. Então tem a ver com liberdade. É, Faz sentido? sim. Então eu fiz uma boa leitura, gente. Tô trabalhando, tá vendo? Tô trabalhando duas vezes aqui. E para a gente terminar, qual foi a maior lição que você aprendeu desde os 16 anos? Vixe. Nessa jornada toda que você teve, essa loucura toda que já aconteceu na sua vida. 21 anos, mas já aconteceu muita coisa. Imagina quando tiver com a minha idade, 51. Nossa. Já vai escrever. Eu vou escrever vários best-sellers. Você então vai escrever, né? Como é que chama? Quando fala uma trilogia, né? Uma trilogia de coisas. Me conta. O que você. Qual que foi a maior lição que você teve até agora? Lembrando que lição, quando a gente faz essa pergunta, é o que a gente. A lição sempre vem atrás de um fracasso, de uma resiliência, de uma dificuldade, né? Desse caminhar todo que você teve. Porque brincando, brincando, é um tempinho já, Sim, né? 5 anos. É só 5 anos. Cinco Cinco anos anos. é uma década. Eu brinco que uma década acontece tanta coisa em 10 anos, né? Em A gente, um ano já acontece? então, imagina em 10, a gente muda tanto. É. Por isso que as datas comemorativas 10, 20, 30, 40, 50, 60 sempre devem ser muito comemoradas, porque realmente uma década é coisa pra caramba, né? E conta aí pra mim, pra gente terminar. Olha, foram tantas, principalmente depois que eu comecei a trabalhar, porque é uma idade, querendo ou não, de muitas mudanças. É, ainda mais quando a gente sai de casa, você acaba aprendendo muita coisa para a vida. Mas eu acho que visando carreira em si, no tema, eu acho que a questão de você entender que a sua visão muda. Então, eu sempre fui muito dessa de certo e errado, é, e estar perfeito, estar correto, né? Mas que hoje em dia eu vejo que o correto ele é variável e ele muda não só de pessoa para pessoa, como de tempos. Então, hoje pode ser que isso seja correto para mim, mas amanhã pode ser que não. E eu acho que eu sou uma pessoa muito mais variável hoje em dia. Talvez a palavra? Oi? Mais flexível? Mais flexível. Até com pessoas em si. Então, quando a gente é adolescente, assim, a gente acha que tá certo e a gente acha que tá certo em relação aos outros também, né? Porque a nossa visão é aquela, naquele momento. E daí a gente vai aprendendo que, na verdade, não existe um correto e o correto ele varia muito de tempos para tempos, pessoas para pessoas e tudo. Será que eu posso me atrever a dizer que a terapia te ajudou muito nisso? Ah, com certeza. A terapia, hoje em dia eu não faço mais, principalmente por uma questão financeira. É, assim, eu estudo muito comportamento, então a terapia que eu fazia, por exemplo, era uma terapia cognitivo-comportamental, e eu estudo muito comportamento na parte dos animais, e normalmente os nossos estudos comportamentais é baseado muito em animais. E acaba que principalmente dos princípios da análise do comportamento, é quase a mesma coisa. Então, a gente começa, quando a gente estuda essa área, a gente começa a analisar a nossa própria vida, né? Então, apesar da gente sempre estar sendo ajudado pela terapia, a terapia sempre ajuda, né? Tem muitas coisas que a gente não olha ali e que pode ser que a terapeuta ajude a olhar aquilo que a gente não está vendo, né?
Mas a gente sempre dá aquela leve análise, né, na vida em si, e pensa, e eu sempre fui muito assim, de pegar, tipo, o final do dia e, puta, pensar em tudo, planejar e tudo isso. Muito bem, muito bem. A terapia é um lugar, eu sempre falo, é um lugar seguro, que a gente aprende, e muitas, eu estava até conversando hoje com uma pessoa falando sobre isso, que não é todo mundo que precisa de terapia, mas que a terapia não é um lugar só para você falar das suas dores, das suas mágoas, e tristezas, e lutos, e dificuldades. É um lugar para você aprender sobre você mesmo, né? Uhum. Ferramentas possíveis, assim como os animais. Né? O meu teste comportamental ele é dos bichos, é gato, águia, tubarão e lobo, né? E o gato, inclusive, ele não é o gato, o animal. Ele tem uma outra ele tem um outro comportamento, né? Então, assim, é um lugar para você se descobrir mesmo, né? Que é isso que você falou. Eu venho me descobrindo e com o tempo eu vou descobrindo que eu posso ser mais flexível com as pessoas e comigo mesmo, né? Que eu não preciso Sim, ser tão rígida. Que eu tenho uma personalidade perfeccionista, mas eu não preciso jogar o meu sarrafo tão alto. Eu posso dar uma baixadinha no sarrafo sim. e ser um pouquinho mais gentil comigo e não me cobrar tanto, né? Entender um pouquinho aquele outro, porque aí quando a gente entende a gente, né? Se a gente consegue entender o comportamento dos nossos bichos, a gente consegue entender o comportamento do outro, né? Sim, Em exato. A gente começa a analisar não só as nossas ações, como dos outros. outros, exatamente. Mas, assim, uma coisa que também, nossa, me ajudou muito na vida toda é. Na verdade, assim, eu posso colocar por igual a terapia e os livros. Você E porque acaba que você vive outras vidas e você aprende a ver com outros olhos verdade. diversas perspectivas. Então você vai aprendendo. A nossa vida já é o suficiente, assim, já é muito, né? A gente aprende muito com a nossa vida, mas vivendo mais de uma vida, você aprende muito mais. Você aprende diversas coisas. Você é com o livro, eu leio bastante também. Você é com os livros e eu sou muito com podcast. Eu adoro escutar histórias que acontecem por aí, porque a gente vive em bolhas, né? Sim, E você sai de uma inocência que achar que só acontece aqui. A gente não, eu não vejo quase televisão, então eu assisto séries, mas assim, os podcasts me ajudam a me levar para alguns lugares que eu não vou assim me especializar, eu não vou me sim, aprofundar, os livros também faz isso, mas eu vou ter acesso àquela informação e eu vou falar, puxa, eu nunca tinha pensado. Nossa, poxa vida, menina, aconteceu isso com fulano. Nossa, as pessoas são assim. Então, quer dizer, você sai de uma bolinha, né? E o livro, a leitura, assim, para mim, ler é primordial. O livro, ele te traz história, ele te traz criatividade, ele te traz um relaxamento, ele pontua coisas, ele faz você refletir. Nossa, tanta coisa sim, que uma história traz, fora que ele te dá um prazer que a gente perde muito depois da infância, que é de fantasiar as coisas e sim, ser criativo, que a gente acaba perdendo muito porque o mundo tira isso da gente, o trabalho, o empreendedorismo corporativo, as famílias, várias coisas. E aí no livro, quando você lê o livro, tanto é que eu lembro quando eu li o Crepúsculo, eu tinha uma ideia de como eram aqueles personagens. Quando aquilo virou imagem, tanto é que tem muita gente que fala: "Nossa, o livro é muito melhor". sim, Porque tem filme que fica muito bom, aí você fala, gente, o filme é muito melhor que o livro, né? Porque isso é o quê? Você imagina, o mundo da imaginação que a gente perde da fantasia. sim, Então, a literatura, ela traz esse lugar do imaginário. E é muito gostoso. É porque você fica imaginando aquele cara que ama a pessoa, ou que traiu a outra, ou que. Ai, sim, é muito gostoso. Mas hoje a gente vive num automático,
que são as séries, aquela coisa. Então, você aperta um botão, acontece. Agora, o livro não, ele faz você praticar esse imaginário e faz você ir para lugares que só você vai. Ninguém vai daquele jeito que você vai. Isso é muito bom, né? Exato. Eu gosto de falar assim, porque quando a gente não lê, né? Eu passei anos da minha vida sem ler um livro, eu não conseguia ler, eu não conseguia. Eu pegava o livro para ler e eu dormia. Era assim, automático, eu não conseguia ler. E, e eu consegui há um aninho, um pouquinho mais de um ano, acho, pegar meu primeiro livro e eu comecei nos romances, né? Nos de história mesmo. E na época eu achava que, tipo, um livro é uma história, é parecido com filme, vou ir a fundo. E eu fui. E eu fui indo com os romances, mais romance, romance, romance. Daí eu fui descobrindo coisas novas e eu descobri que eu gosto de conhecer coisas novas. Então eu comecei a ir além do romance porque eu queria coisas novas e o romance já estava muito monótono. E uma coisa que só o livro consegue, nada, nenhuma outro tipo de representação consegue alcançar, é uma coisa que só quem lê entende, que é você compreender a mente daquele personagem. É você estar ali. A Porque no gente filme ele não apresenta isso para você. No livro, ou nas séries também não. Em qualquer outra coisa não te apresenta, porque muitas vezes até nem mesmo a gente tá vendo aquilo. É como funciona a terapia, por exemplo. São coisas que a gente tá vivendo, que a gente tá passando, mas às vezes a gente não consegue enxergar, tá longe da nossa visão. E no livro, ele apresenta aquilo. Ele coloca como o personagem está se sentindo, como ele está naquele momento, as reações fisiológicas, as mentais, tudo. Ele coloca tudo. E aquilo acaba te abrindo muitas mentes, muitas coisas na acha- cabeça. Às vezes é uma situação que você mesmo já passou, é, mas que no livro é contada de uma forma que você nunca tinha reparado nas suas próprias ações, nas suas próprias escolhas. isso se chama releitura. É uma releitura. E a terapia também faz isso. Te traz um novo olhar para aquela situação. É uma releitura. Você relê o que aconteceu com você, olha para aquela outra situação e faz uma nova leitura em cima disso. Então você relê e cria uma nova perspectiva. Isso é maravilhoso. E isso se chama inteligência emocional. Que aí você ganha inteligência emocional e aprende que você pode ver de outro jeito, não precisa ser só daquele jeitinho, né? Isso é muito bom. Bem, eu estou maravilhada com o nosso papo, eu amei. Eu também. Eu espero que falei para você que ia ser um papo bem, tipo um chá com bolachas, Sim. porque a ideia é trazer essa naturalidade mesmo de quem a gente é e, enfim, trazer aí uma inspiração para as pessoas que estão ouvindo. Eu espero que você tenha gostado. Você quer deixar algum recado para todo mundo? O que que você quer dizer no final? Eu acho que é um podcast tão rico, com diversas experiências, de diversas pessoas, e é aquilo que a gente falou, né? Que traz novas perspectivas, ativa a nossa criatividade, e é assim, maravilhoso. Que bom. Espero que você tenha gostado do seu primeiro podcast, estreando comigo. Pois é, eu Muito adorei. nada. Podemos voltar outra hora falando de outros assuntos, quando você quiser. Eu sempre estou de olho em você, né? Então eu sempre pego você. Olha, gente, demorou, viu? Pessoa ocupada, vocês não têm noção. Mas Demorou. resgatar ela ali para trazer para vocês ouvirem. Sigam a Letícia no Vida de Japinhas. Eu vou deixar tudo lá no podcast, tudo bonitinho, os links, vou marcar tudo direitinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse papo gostoso que nós tivemos com essa super jovem empreendedora maravilhosa que ensinou para a gente muita coisa, a gente que tudo veiaco, né? Mas que também tem as suas experiências e um olhar de uma garota de 21 anos que empreende desde os 16 e que vem aprendendo a empreender aí com muita organização, foco, meta, frustrações, dificuldades, enfim,
que todos nós passamos. E eu espero todo mundo no próximo papo. Até mais.